Meus irmãos, a paz do Senhor, Pastor Cláudio, estamos de volta, vamos trazer um resumo da nossa segunda lição. Nessa oportunidade, nesse trimestre, estamos estudando o livro do profeta Jeremias, a história, a biografia, a mensagem que Jeremias transmitiu ao povo de Judá, à nação de Judá, ao povo apóstata de Judá. E nesta segunda lição vamos trazer um resumo sobre os capítulos 7 ao 10º. Essa nossa segunda lição vem contextualizar estes capítulos e vem pontuar sobre a mensagem, o sermão de Jeremias. Deus envia Jeremias, manda que Jeremias vá ali até a entrada da porta, de uma das portas do templo, e anuncia o povo, a mensagem que Deus transmitiu. A gente sabe que neste período que Jeremias profetizou, a gente viu na nossa lição anterior, Jeremias profetizou aproximadamente entre 40 anos, 40 anos profetizando. Ele inicia seu ministério no tempo, ali no período do rei Josias, e vai até a destruição de Jerusalém. Jerusalém é destruída. Jeremias, depois da destruição de Jerusalém, é levado, forçado, contra a sua vontade, para o Egito. Profetiza um período ali no Egito também, e o profeta ele morre, no Egito, profetizando também. Nossa segunda lição, ela traz como título Jeremias, capítulo 7 ao 10º, o sermão do templo. Nossa segunda lição, ela traz como objetivos, os temas, os tópicos que vamos estudar nessa oportunidade, identificar as denúncias de infidelidade feitas por Jeremias ao povo, entender o impacto espiritual e social do abandono de Deus, o abandonar a lei do Senhor, e aplicar o alerta da mensagem de Jeremias à realidade da igreja do Senhor Jesus na atualidade, A palavra de Deus, a Bíblia, as mensagens, as advertências, as correções, os alertas, tudo que está na Bíblia tem um propósito de nos mostrar, de nos ensinar algo. E com o que aconteceu com o povo, com a nação de Judá, não foi diferente. Deus avisa, mas quando se rebela contra Deus, quando decide permanecer no erro, chega um momento em que Deus chama para a prestação de contas. O textuário está no capítulo 7, versículo 2. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Verdade prática. A fé verdadeira se revela na obediência a Deus e não em rituais vazios. Nosso texto bíblico é o capítulo 7, versículo do 1º ao 20º. Mas lembrando, essa nossa segunda lição, ela traz um resumão, dos capítulos 7 ao 10º, fazendo alguns pontos principais da mensagem do profeta Jeremias à nação de Judá, a esta nação apóstata. Lembrando novamente, o reino do norte, também chamado de Israel, já havia sido destruída pelos assírios há aproximadamente 150 anos atrás, Mas o reino vizinho, o reino irmão, o reino de Judá, o reino do sul, também chamado de reino de Judá, não pegou o exemplo da sua co-irmã, Israel, não pegou como exemplo para fazer diferente, Então agiu da mesma forma, e o juízo de Deus veio também.
Jeremias, ele vivenciou todo esse período tenebroso dos últimos anos do Reino do Sul. Profeta que Deus levantou para trazer a mensagem, mas a mensagem de Jeremias ao povo era como se o povo estivesse surdo, mudo, cego. Quanto mais Jeremias falava, advertia, mais o povo zombava da mensagem do profeta e não dava crédito, né? Então, irmãos, o capítulo 7 o capítulo 10 aqui do livro de Jeremias, ele traz o chamado, né? O famoso sermão do templo, a mensagem do profeta Jeremias ao povo apóstata de Judá, né? Uma das mensagens mais impactantes do profeta Jeremias contra a confiança que o povo depositava no templo físico, a questão da hipocrisia e a idolatria, né? Essa hipocrisia religiosa, o povo se apegava ao simbolismo do templo, acreditando que por a Arca da Aliança simbolizar a presença de Deus no meio do povo, eles acreditavam que nada de mal poderia acontecer. Então Jeremias, ele alerta que o juízo de Deus era inevitável caso não houvesse arrependimento. E o profeta, ele lamenta profundamente o destino que a sua nação, que o seu país estava, o destino que estava determinado para ela, tá? O primeiro tópico da nossa lição, ela fala sobre a segurança no templo, o engano de confiar no templo, covil de salteadores e a intercessão inútil de Jeremias. Então, nesse capítulo 7, Deus chama o profeta, ordena ao profeta que ele pregue, vá até a frente ali do templo, em uma das portas do templo ali de Jerusalém, o templo ficava em Jerusalém, e Jeremias denuncia, para escancarem, né, a falsa segurança que os moradores de Judá depositavam no templo, acreditando que eles estavam protegidos contra qualquer destruição, qualquer vendaval, né, que viesse, por acreditar que, por ter o templo, por levar os sacrifícios, Deus os protegeria, né, quando na verdade a sua adoração era vazia. Então, nesse capítulo 7, o sermão da porta do templo, Jeremias, ele é enviado por Deus novamente a pregar ali a porta do templo, na entrada do templo ali em Jerusalém, e Jeremias, ele confronta o povo com a falsa religiosidade do povo, entende? Jeremias é enfático, pois o povo confiava no templo, mas não refletia essa confiança na sua vida, né? Era uma vida vidas regradas a pecado, a todo tipo de rebelião contra Deus. Então Deus rejeita o culto hipócrita desse povo, não adiantava eles oferecer sacrifícios e mais sacrifícios, enquanto cometiam todo tipo de injustiça, opressão contra os menos favorecidos, né? Idolatria, derramavam sangue inocente. Jeremias, nesse capítulo 7, ele menciona Siló, né? Siló foi destruído ali no período final, né? Período dos juízes, e Jeremias menciona Siló como um exemplo, né, de um lugar onde Deus habitou, mas que foi destruído também por causa da desobediência, da rebelião do povo contra Deus. Então Deus declara através de Jeremias que deixará de ouvir os clamores do povo e rejeitará Judá por causa da persistência deles em praticar o mal, né? Então Deus não se agrada, em outras palavras, de rituais vazios. Sacrifício sem arrependimento, oferta sem arrependimento genuíno, não agrada a Deus.
No versículo 4 do capítulo 7 diz: Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Então o povo de Judá olhava para o templo, se espelhava no templo, via o templo como uma espécie de amuleto, de proteção, acreditando que só por ter o templo, né, Jerusalém, por ter o templo, jamais seria destruída. Então eles se espelhavam nisso, né? Esqueceram do que ocorreu com o reino do norte. Eles confiavam na sua estrutura física, né? Lembra muito, irmãos, o que aconteceu nos anos 70 depois de Cristo. A história vai dizer que aqueles mais fervorosos, né? Aqueles legalistas, o templo, o exército de Tito, o imperador romano, invadindo a cidade, invadindo Jerusalém, invadindo o templo, e os sacerdotes, aqueles mais devotos, se apegavam às estruturas do templo, pensando que Deus iria livrar, quando na verdade, né, a gente vê Jesus lamentando sobre o que iria acontecer em Jerusalém ao templo. Quando Jesus chega para o discípulo e diz: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então a história é para dizer que os sacerdotes, né, eles se apegavam às colunas do templo, pensando que Deus iria livrar, e eram traspassados, né, pela espada do exército romano, apegado às colunas, né, às estruturas do templo, pensando que por estar no templo Deus iria livrar, quando Deus já havia rejeitado, né? Eles próprios rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Então aqui no templo de Jeremias não foi diferente. Eles olhavam para a beleza, pela suntuosidade do templo, acreditando que por levar seus sacrifícios, Deus estava se agradando, mas o coração deles não estava mais com o Senhor. Então essa crença era semelhante à dos israelitas, né? Na época do profeta Eli, que pensava que a Arca da Aliança garantiria a vitória contra os filisteus, lá em 1 Samuel, capítulo 4. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, né, praticando todo tipo de orgia, de devassidão, com mulheres, prostitutas, né, profanando o templo do Senhor, a adoração ao Senhor, e eles eram sacerdotes. E os filisteus vêm contra o exército de Israel, os filisteus vencem a primeira frente de batalha, aí os filhos de Eli, os sacerdotes, levam a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, pensando que por a Arca da Aliança estar lá, eles garantiriam a vitória. Quando Deus já havia enviado um profeta, comunicado a Eli, que era o sacerdote da época, dizendo que os filhos dele, Ofni e Finéias, morreriam no mesmo dia. Neste dia, nesta batalha, a Arca da Aliança é levada pelos filisteus, Ofni e Finéias morrem, né? E a Arca de Deus é levada para o território dos filisteus. Então, se não houver arrependimento, não é um símbolo que vai impedir, né, que a destruição venha. Rituais, adoração vazia, Deus não recebe, irmão. Então, o que acontece muito em nossos dias, as pessoas vão para os cultos, vêm para o templo, mas sua adoração está distante, seu coração está distante do Senhor. Então, sem ser uma adoração verdadeira, né, Deus não recebe, entende? Deus não habita em construção. Não basta frequentar um templo ou seguir práticas religiosas, se não houver uma vida transformada. Deus não está dentro da igreja, templo, estrutura física, se o seu povo não está lá. Deus chega no templo quando chegamos, entende? E o Senhor sai quando saímos. O Senhor habita em nosso coração, em nossa vida. Não é numa estrutura entre quatro paredes, entende? Então, enquanto a igreja está lá fechada sem ninguém, Deus está lá. Está lá fazendo o quê? Entende? Quando chegamos, levando a nossa adoração, o Senhor chega conosco, recebe nosso louvor, recebe nossa adoração. Quando saímos, concluímos o culto,
Saímos do culto, fechamos as portas da igreja, o Senhor sai conosco, entende? Então Deus não habita em estrutura, em templo, em estrutura física feita por homem, entende? Então o povo se apegava a isso, né? O verdadeiro templo de Deus é um coração contrito e obediente. Deus não estava interessado em rituais vazios, mas em verdadeiros adoradores, aqueles que adoram, como Jesus ensina lá, conversando com a mulher samaritana, em espírito e em verdade. Tudo bem que nesse tempo aqui, né, o templo, a Arca da Aliança, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Deus estava presente no meio do povo. Mas Deus conhece o coração do homem. Em Jeremias, aqui capítulo 17, versículos 9 e 10, está nos dizendo que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Aí o Senhor, Deus responde no versículo 10, eu, Senhor, o esquadrinho, o esmiunço, eu conheço o coração do homem, né, e retribuo a cada um segundo aquilo que ele plantou, que ele semeou. Então é Deus que conhece. Deus sabe se minha adoração é verdadeira ou não, se a adoração é verdadeira ou não. Não adianta a gente frequentar o culto 10, 20, 30 anos com adoração vazia, achando que por frequentar o culto, o templo, Deus está se agradando. Deus se agrada de um coração verdadeiro, sincero, entende? Então a gente precisa mudar essa nossa mentalidade distorcida, né, do que a palavra de Deus ensina. O próprio Deus lhe garante que estaria seguro se este povo consertasse as suas obras. Lá, né, no versículo 7, no versículo 6 do capítulo 7, né? Se não oprimirdes os estrangeiros, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Então, essa é a advertência do Senhor para o povo, mas o ouvido, né, do povo estava fechado para a mensagem do profeta do Senhor, do profeta Jeremias. O versículo 11 do capítulo 7 diz: será, pois, esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então, o templo de Jerusalém, que havia se tornado um lugar de hipocrisia, né, religiosa, onde o povo adorava a Deus externamente, aparentemente, mas continuava cometendo as injustiças sociais, né, os pecados, todo tipo de devassidão, de rebelião contra Deus. Jesus usa essa mesma referência aqui, né, covil de ladrões, né, covil de salteadores. Quando Jesus entra lá no templo, em Jerusalém, e vê o povo comercializando, né, no templo, fazendo do templo do Senhor um comércio, né? Então Jesus usa essa referência aqui de Jeremias, está lá em Mateus capítulo 21, 13, quando Jesus expulsa os cambistas lá do templo de Jerusalém, chamando de covil de salteadores. A palavra de Deus nos ensina, né, que o Senhor não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que semeamos, plantamos. A justiça de Deus, o homem pode até ter como tardia, mas Deus nunca se atrasa, irmãos. Deus nunca falha. Ele sempre chega no tempo determinado. O povo de Judá explorava os pobres. A gente vê na mensagem dos profetas, né? O próprio profeta Oséias, o profeta Oséias que profetizou para o Reino do Norte, o profeta Abacuque, né, que profetizou, né, um dos contemporâneos aqui de Jeremias, profetizou, né, até quando Deus iria permitir a maldade no meio do seu povo. Então o povo de Judá explorava os pobres. A justiça era corrompida, né, negligenciava a misericórdia e seguia os falsos deuses. Continuava a oferecer sacrifício no templo, como se isso bastasse para agradar a Deus. Jeremias está na porta do templo profetizando, né, jogando na cara do povo todas essas situações. Mas o povo continuava com os ouvidos endurecidos. Então Jeremias ele denuncia essa atitude, alerta, né, que
Assim como aconteceu com Siló, né, onde o santuário foi destruído devido aos pecados de Israel, poderia cair também, recair sobre Jerusalém. Em Siló foi o local onde a Arca da Aliança ficou estabelecida ali, o tabernáculo, né, no período dos juízes. O povo entra em Canaã com Josué e em Siló estabelece ali o tabernáculo. Então, durante todo o período dos juízes, o tabernáculo ficou ali em Siló, mas mesmo assim foi destruído. Por quê? Porque se rebelaram contra Deus, entende? No versículo 16 do capítulo 7, né, a intercessão inútil de Jeremias. Deus literalmente fala para Jeremias que ele não interceda pelo povo. O juízo, o castigo já estava determinado, né? Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Olha que coisa terrível. O pecado tinha chegado no ápice, né? Deus já tinha falado, basta, não ouvirei mais as tuas orações. Então, uma das declarações mais impressionantes de Deus a Jeremias é a ordem para que ele não interceda mais por Judá. Isso, irmãos, isso mostra o nível extremo de rebelião, de apostasia, de rebeldia do povo. Deus é um Deus longânimo, um Deus tardio, em irar-se, um Deus misericordioso. Só que chega um momento em que Deus diz basta. E quando o próprio Deus, irmãos, diz basta, coitado desses, né? Na carta aos Romanos, escrita por Paulo, capítulo 1, a partir do versículo 18, está lá dizendo que o próprio Deus entregou as suas próprias paixões, os seus próprios desejos, as suas próprias devassidões. Ou, em outras palavras, Deus está dizendo assim: você quer viver assim? Tá bom, vou tirar minha misericórdia, faça o que você bem entender. Então, homem trocando a ordem natural das coisas, mulher da mesma forma, mulher se envolvendo com mulher, homem com homem, todo tipo de devassidão contrária à lei de Deus, à ordem natural das coisas. Só que tem um porém, é que aquilo que se planta se colhe. Não adianta, irmão, tem que prestar conta daquilo que fez nesta vida. E aí é que o negócio pega, entende? Não quer nada com Deus, não? Tá bom. Mas esquece de que um dia vai ter que comparecer diante de Deus, mais cedo ou mais tarde, para prestar contas das nossas ações, e ninguém escapará disso, entende? Então, o pecado de Judá era profundo, mas envolvia idolatria familiar, cultual. O povo adorava a chamada rainha do céu, né? A rainha do céu, uma divindade pagã associada à fertilidade. Essa rainha do céu, provavelmente uma deusa ali da Babilônia, né? Uma referência à deusa da fertilidade ali, que era cultuada ali na Babilônia e naqueles países pagãos, né? Com outros nomes, mas na Babilônia era identificada como a deusa Estar, a deusa da fertilidade, também conhecida como a deusa do planeta Vênus, né? Em outras culturas, em outras nações era identificada com outro nome. E isso era feito por toda a família, né? Os filhos iam buscar a lenha, catavam a lenha, a madeira para fazer o fogo. Os pais acendiam o fogo e as mães, as mulheres, faziam os bolos, né? Em oferenda a essa deusa da fertilidade. E essa deusa está conhecida, identificada como a rainha do céu. Então, esse envolvimento coletivo da idolatria mostrava que a corrupção estava em toda a esfera da sociedade, né? Toda a família, dos mais jovens aos mais velhos, dos juízes, dos sacerdotes, dos levitas, dos profetas que profetizavam mentira, estavam envolvidos nessa devassidão. Então, Deus deseja salvar, sim. Mas quando um povo se entrega deliberadamente ao pecado,
e se recusa a mudar, chega um momento em que a intercessão já não surte efeito. É o que Deus diz a Jeremias: basta, não ore mais por esse povo, pois eu não ouvirei esse tipo de oração vinda de você. Olha quão terrível, né, estava o estado desta nação. O ponto 2, o lamento do profeta e a glória do homem. Passou a cega, findou o verão, não há bálsamo em Gileade. Glorie-se em conhecer ao Senhor. Nos capítulos 8 e 9, Jeremias expressa o profundo lamento do povo, né, pelo que viria a acontecer com a cidade, né, com a nação, com Jerusalém, com o templo, porque a mensagem já era de juízo. Jeremias está chorando, lamentando o que estava para acontecer e o povo com o ouvido fechado para a mensagem de Jeremias. Então destaca que a única glória legítima do Senhor é conhecer e obedecer ao Senhor. Então no capítulo 8 eu vim tratar sobre a insensatez do povo. Jeremias denuncia a corrupção dos líderes, né, religiosos, a teimosia do povo em permanecer no pecado. O povo rejeita a palavra de Deus, não demonstra a mínima vergonha de seus pecados e vive iludidos por uma falsa paz, quando eles dizem paz, paz, quando não há paz. Então Deus denuncia o juízo, haverá guerra, destruição e morte. E Jeremias expressa sua profunda tristeza, né, pela condição espiritual de Judá. Não há bálsamo em Gileade, ou seja, o povo não está nem aí para a cura, né? O povo quer continuar na sua devassidão. Então, a rejeição contínua da verdade de Deus conduz, inevitavelmente, à destruição e ao sofrimento. No versículo 20 do capítulo 8 diz: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Essa declaração, irmãos, simboliza a perda de todas as oportunidades de salvação, né? A colheita e o verão representavam o período de bênção, provisão, mas em que se esperava o cumprimento das promessas de Deus. No entanto, porém, né, o povo de Judá desperdiçou esses momentos através das mensagens que Deus enviou dos seus profetas e a própria mensagem aqui de Jeremias, né? Estava chegando a hora de enfrentar o juízo, enquanto avançavam eles cegamente para a sua própria destruição. No entanto, o povo desperdiçou, né, todas as oportunidades possíveis e ainda tinha essa de Jeremias, mas a cegueira era tamanha que Deus diz para o profeta parar de orar em favor deles, porque Deus não iria ouvir, porque o próprio povo estava com o coração tão duro que não iria ouvir Jeremias. Então, a palavra aqui no capítulo 8 traz uma referência, né? Diferentemente das aves, as aves migratórias, né, que reconhecem as estações, estação de verão mais quente, estação de inverno. Então, nos períodos migratórios, ela sabia que teria que migrar para outra região, né? Judá se recusava a discernir, né, a mensagem do Senhor, dava ouvido aos profetas mentirosos, se enganando, se deixando enganar. Quando Deus enviava um profeta de verdade, eles estavam com ouvidos endurecidos, tapados, né? Então, o pecado endureceu os seus corações, tornando-os incapazes de reconhecer a necessidade de arrependimento. Os profetas, os sacerdotes, os líderes, que deveriam dar exemplo, enganavam o povo. Versículo 8 do 11 diz: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, a paz, quando não haveria paz, né? Então, o apelo de Jeremias, irmãos, nos ensina a ouvir a voz de Deus, né? Enquanto temos oportunidade.
estamos vivos hoje, mas daqui a um minuto, né, não sabemos o que irá ocorrer. Então, eis a oportunidade de nos arrepender. O versículo 22 diz: Não há bálsamo em Gileade? Acaso não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura à filha do meu povo? Então, através dessa pergunta, não há bálsamo em Gileade, Jeremias expressa sua angústia e lamenta a condição espiritual do seu povo. O bálsamo em Gileade era uma referência, né? Um remédio que existia ali, conhecido pelas suas propriedades curativas, simbolizando a cura que Deus poderia oferecer ao seu povo. Mas o seu povo rejeitou a cura de Deus, né? Apesar da existência do remédio, o remédio existia, que era o arrependimento, a doença de Judá permanecia sem cura, né? Sem arrependimento não há como o Senhor operar, né? Sem se arrepender, sem pedir perdão, não há como o Senhor restaurar, né? Então o povo se recusava ao arrependimento, permanecia nos seus pecados. A enfermidade de Judá não era física, mas moral e espiritual. O pecado da idolatria, a corrupção havia se espalhado pela nação, uma proporção tão gigantesca, né, que atingiu todo o povo, né? Os líderes religiosos, os juízes, os políticos, os sacerdotes, profetas, a maioria dos profetas todos mentirosos. E Jeremias viu o povo se afundar cada vez mais, né? Se recusava a única solução possível, que era se voltar para Deus. Então a dor do profeta, por isso ele é conhecido, identificado como profeta das lágrimas. A dor de Jeremias era tão intensa que ele desejava que sua cabeça se tornasse uma fonte de água, de lágrimas, né? Para chorar incessantemente pelo seu povo. Capítulo 9, versículo 1. O lamento de Jeremias reflete o coração de Deus, né? Que desejava restaurar o seu povo, mas não podia fazê-lo sem um arrependimento genuíno. O profeta, literalmente, ele vivia na pele aquilo que Deus sentia, ele sentia na pele a dor de Deus, entende? Então, Jeremias sentia isso, a dor que Deus sentia. Então, nesse capítulo 9, há o lamento do profeta pela rebelião, pela dureza do coração do povo, e a advertência de que o juízo estava chegando. Jeremias chora pelo povo, lamenta não poder fugir de tanta dor, né, que ele estava sentindo em meio à corrupção, à idolatria, ao adultério espiritual. O povo estava imerso, irmão, cabeça aos pés, ao erro, à devassidão. A voz de Deus não era mais ouvida. Deus não era mais aceito no meio do povo. Os sacrifícios eram feitos, sim, mas o povo não estava mais com o coração em Deus, seguia apenas um ritual. E Deus não se alegra com ritual. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12 que o sacrifício para Deus, né, que ofereçamos a Deus, né, nosso corpo, nossa vida em sacrifício vivo, né, ao Senhor. Então, o povo vivia na mentira, na traição, na falsidade, na idolatria. E Deus disse que purificaria a nação por meio do castigo, né? Então, há uma denúncia da falta de entendimento verdadeiro do povo. O povo simplesmente disse: eu não aceito mais, em outras palavras, o que Deus fala. O templo está aqui, a arca da aliança está aqui, oferecemos nosso sacrifício diariamente. Por que tem alguma coisa errada? Então o povo se apegava a isso, né? Mas, na verdade, Deus já havia se retirado. A gente vai ver isso lá no livro do profeta Jeremias, Isaías ou Ezequiel. Ezequiel, Deus mostra a Ezequiel a glória saindo do templo, né, indo embora. A glória do Senhor saindo, a presença do Senhor saindo. Deus não estava mais presente, mas o templo continuava em pé. O povo continuava oferecendo o sacrifício, mas Deus não estava mais presente lá no templo.
a presença do Senhor não estava lá mais. Entende? O povo achava que Deus estava, mas Deus não estava mais. Lembra de Sansão? O Espírito de Deus já havia saído de Sansão. E Sansão achou que não. Então estava tão cego espiritualmente, o Espírito de Deus saiu e o povo vivendo de aparência. Nos nossos dias tem muito vivendo dessa forma. A glória já se foi, a presença do Espírito Santo já se foi. Está lá só a caricatura, só a aparência, vivendo de aparência, vivendo de uma glória do passado, mas a glória do Senhor já foi, o Espírito Santo já foi, a unção já foi, está vivendo de aparência. Então a gente precisa voltar-nos a Deus. O arrependimento, o perdão, né, traz restauração. Era isso que Jeremias estava mostrando para o povo, mas o povo estava cego e não deu ouvidos à mensagem de Jeremias. Então, o verdadeiro valor está em conhecer e viver conforme, irmãos, a justiça e a fidelidade de Deus. É o que o Senhor vai dizer aqui, no capítulo 9, versículo 23, 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor, que eu sou o Senhor que faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então Deus redefine os valores que o homem deve buscar. O mundo valoriza a sabedoria secular, a força, a riqueza, né? O status, a posição, a fama, mas o Senhor declara que a verdadeira glória está em conhecê-lo, o Senhor, de verdade. E esse conhecimento não é apenas intelectual, irmão, mas relacional, transformador, entende? A sabedoria humana, por mais impressionante que possa nos parecer, né? Nos parecer, porque para Deus não é nada, é limitada e passageira, né? A força física, ela se vai embora, ela se desfaz, a riqueza desaparece, mas o nosso relacionamento com Deus, ele é eterno, ele não finda aqui, entende? Então Deus se apresenta como aquele que governa sobre a terra com misericórdia, juízo e justiça. Então conhecer o Senhor implica em viver segundo esse princípio, entende? Então nossa prioridade deve ser confiar em Deus, não. A glória que vale a pena nós termos é esta que nos aproxima de Deus, né? É conhecer o Senhor e viver segundo a sua vontade. E finalizando o contraste entre o Deus verdadeiro e os ídolos, a insensatez da idolatria, a grandeza do Deus vivo, e não cabe ao homem determinar o nosso caminho, nossa vida está nas mãos de Deus. Então, nesse capítulo 10, fala da insensatez, né? Da idolatria. O capítulo começa com um contraste, mostrando um forte contraste entre o Deus verdadeiro e os falsos ídolos, as imagens de escultura, né? Os terafins. Jeremias critica a fábrica de ídolos do povo, que são obras humanas inúteis, incapazes de qualquer ação, de agir, né? E Deus é apresentado como Criador de tudo, poderoso, o eterno, o sábio, o único digno de louvor e de adoração. E o capítulo termina com o lamento de Jeremias, no capítulo 10, pedindo, né, correção do povo e que a misericórdia de Deus sobre Judá, né? Só o Senhor é Deus verdadeiro, então confiar em ídolos é tolice, né? E leva a pessoa cada vez mais à ruína. Então Jeremias, esse capítulo 10, contrasta a grandeza do nosso Deus, né, o Deus verdadeiro, com a nulidade dos ídolos. O povo fabricava seus ídolos e adorava aquilo que eles fabricavam. Que coisa estranha, né? Vou moldar aqui um boneco de barro, vou moldar, deixar bonitinho, vou cobrir de ouro, deixar todo perfeito, todo bonitinho. E depois vou colocar numa prateleira e vou adorar algo que eu criei. Vou adorar a minha criação. Vou pedir
que essa coisa que eu criei me proteja. Não tem cabimento um negócio desse, né? Então, nossa fé deve estar firmada no Deus vivo e não em substitutos, né? Ou coisas criadas por homem. Por fim, Jeremias reconhece que o homem não pode guiar-se por si mesmo. Por isso precisa da direção divina. Um dos mandamentos do Senhor dado lá no Decálogo de Moisés é: não adorareis, não crieis imagem do que tu vê no céu, do que tu vê na terra, do que tu vê debaixo da terra, do que tu vê nas águas, nos mares. Não criei imagem de nada para adorar. Ouve, Israel, não há Deus além de mim. É o que o Senhor fala, né? Capítulo 10, versículo 5. Os ídolos são como um espantalho, um pepinal, e não podem falar. Necessitam de que os leve, porquanto não pode andar. Não tenhais receio deles, pois não pode fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Então, assim como o espantalho não tem vida própria, os ídolos também são meros objetos inertes. Um espantalho é um boneco feito de papel, de plástico, e se coloca lá com os braços abertos lá no meio do milharal, né, no meio da plantação, para espantar aquelas aves, né? Aqui na nossa região, no Nordeste, o pássaro preto, ele gosta muito na plantação do milho de arrancar o milho, entende? Isso é muito normal aqui na região do Nordeste do Brasil. Então se coloca lá um espantalho feito de pano, preso lá numa estaca, com os braços abertos no meio do milharal, justamente para espantar estas aves, né? Então aqui vem fazer essa alusão, né? Assim como o espantalho não tem vida própria, os ídolos são meros objetos inertes, incapazes de agir ou responder às orações daqueles que o adoram, entende? Então eles precisam ser carregados porque não podem se mover sozinhos, o que demonstra sua total dependência da ação humana, ou seja, cria o objeto, o boneco, enfeita, coloca lá na prateleira e vai adorar. Foi assim que o povo fez, né? Quando Moisés está lá na presença de Deus lá no Monte Sinai, lá no cume do monte, o povo faz o bezerro de ouro e começa a adorar, dizendo que foi esse Deus que nos tirou do Egito. Então, obra das mãos humanas, adorando, achando que ali vai surtir qualquer efeito, quando na verdade não faz efeito nenhum sobre a vida das pessoas. Então a pessoa troca a adoração a um Deus verdadeiro por uma imagem. Hoje se adora a um objeto, ao próprio homem, né? O homem querendo assumir o lugar de Deus, trocou a adoração ao Senhor pelo antropocentrismo, né? Tirou Cristo do centro e colocou o homem, né? Então, assim como no tempo do profeta, a idolatria moderna tenta nos afastar nosso coração do Criador, substituindo por falsos deuses, por seres vivos ou inanimados, objetos, enfim, né? Tentando mudar a ordem natural das coisas. Versículo 10, capítulo 6. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Então, Jeremias, ele proclama a grandeza do Deus verdadeiro, diferente das imagens feitas por mãos humanas, e diz que o Senhor é vivo, eterno e poderoso. Deus não precisa ser carregado, né? Pois é Deus que sustenta todas as coisas. É Deus o Criador de tudo que existe, né? Seu nome é grande, inspira temor entre as nações. Versículo 10, capítulo 10 diz: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o vivo Deus, o Rei eterno. Diante da sua ira, a terra se treme e as nações não podem suportar sua indignação. Enquanto os ídolos são meros objetos, Deus, o Deus verdadeiro, é Ele que governa todas as coisas, né? E age com justiça, com poder. O mundo, irmãos, oferece muitos ídolos modernos, né? Sabemos disso. Sucesso, dinheiro, status, fama, que promete segurança, promete felicidade, mas são incapazes de suprir as necessidades da alma de qualquer ser vivente, de qualquer humano, entende? O dinheiro acaba, a fama acaba, a saúde acaba, mas Deus permanece, entende? Então aquilo que se semeia
se colhe. Não adianta fugir. Mais cedo ou mais tarde, a gente precisa comparecer diante de Deus e prestar contas daquilo que fizemos em vida. Tá? Versículo 23, finalizando aqui do capítulo 10. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Então, a gente vê Jeremias fazendo uma confissão de humildade, ao reconhecer que o ser humano ele é incapaz de guiar a si mesmo. Embora o homem tente planejar, controlar a sua vida, somente Deus tem um conhecimento completo, né? A sabedoria necessária para conduzir corretamente o caminho de cada um de nós. Fazemos planos, mas a última palavra é de Deus. Em Lucas capítulo 12 está lá um homem que ele planeja aumentar seus celeiros, pois a riqueza, aquele ano da colheita foi muito boa. Então ele diz, derrubarei meus celeiros e construirei outros maiores. Mas aí vem a mensagem, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que é que tu tem preparado? Para quem será? Então, essa reflexão de Jeremias, entender que nossos passos é Deus que conduz, né? Torna ainda mais significativa no contexto dele, né? Da nação, do seu povo. O povo havia se afastado de Deus e seguido suas próprias decisões, confiando em seus ídolos, criações das suas mãos, em alianças políticas com nações vizinhas, ignorando que as vitórias do seu povo, do povo, vinham da sua aliança com Deus, né? Todas essas escolhas que o povo tinha feito, estava chegando agora a conta. Estava chegando agora a hora de lidar com todas as suas ações erradas, equivocadas. Então, novamente, como diz o capítulo 17, aqui de Jeremias, versículo 9, o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Aí Deus responde, eu, Senhor, eu conheço, eu esquadrinho, eu esmiunço o coração do homem, para dar a cada um segundo aquilo que ele plantou, que ele semeou, entende? Muitas vezes tentamos controlar nossas vidas sem consultar a vontade de Deus e acabamos nos frustrando, passando por situações vexatórias porque ignoramos que existe um Deus que controla todas as coisas. Então, resumindo esses 4 capítulos, capítulo 7 ao 10º, apresenta uma forte crítica de Jeremias aqui contra a hipocrisia religiosa, a rejeição da verdade, a corrupção moral, a idolatria, a prostituição e todo tipo de erro, né? Deus chama o povo ao arrependimento, mas o coração do povo está duro. O povo não quer ouvir a voz de Deus, né? Revela a indignação de Deus diante da injustiça e mostra que apenas Ele, apenas Deus, é digno de confiança e adoração. Aí Jeremias, profundamente comovido, né, chora, lamenta, sofre pela condição espiritual da sua nação e pelo destino que a sua nação, que o seu país está caminhando. O juízo está vindo do lado do norte. Deus está levantando a Babilônia como instrumento de juízo, de castigo. Jeremias antevê tudo isso. Vê para onde o povo está caminhando, para onde a nação está caminhando. Ele está sentindo que a sua nação vai passar a dor, né? Está todo mundo pensando que está tudo em paz. Jeremias está vendo que está se aproximando da nação e era inevitável. Mas mesmo assim, o povo com o coração duro, ignorando a mensagem do profeta, zombando do profeta, escarnecendo do profeta, e o perigo vindo, e a maré vindo, e o tsunami vindo, Jeremias alertando, desperta, 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 a destruição está chegando. Mas o povo não estava nem aí, né? Que Deus nos ajude, irmãos. Abra nossos olhos espirituais
para entender que o juízo de Deus vem sobre aqueles que se rebelam contra a sua palavra. Que Deus nos abençoe.